Na aula de hoje, veremos a Lei 8.112 de 1990, além de mais leis da legislação extravagante. Meu nome é Aline Florner, vamos para o combate? FUNCAB, Guarda Portuário 2016. Sobre o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, é correto afirmar que a supressão de sinal identificador de arma de fogo é conduta equiparada ao porte de arma de fogo de uso permitido. Item errado. Posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito, artigo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, inciso 1, suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Uso restrito e não uso permitido. FUNCAB, Guarda Portuário 2016. Sobre o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, é correto afirmar que a norma penal no Estatuto do Desarmamento tratando dos artefatos explosivos, mas não dos incendiários. Item errado, Lei 10.826 de 2003. Posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito. Artigo 16, parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, inciso 3, possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. FUNCAB, Guarda Portuário 2016. Sobre o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, é correto afirmar que constitui crime previsto na lei especial disparar culposamente arma de fogo em direção à via pública. Item errado, Lei 10.826 de 2003, disparo de arma de fogo. Artigo 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Não há previsão de modalidade culposa para o crime do artigo 15. FUNCAB, Guarda Portuário 2016. Sobre o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, é correto afirmar que, quando a arma de fogo é de uso restrito, posse e porte são punidos pelo mesmo tipo penal. Item correto, Lei 10.826 de 2003, artigo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pena, reclusão, de 3 a 6 anos e multa. No CEP, Agente Penitenciário 2016. Tito, policial civil, está sendo ameaçado. Decidiu então comprar um revólver calibre 38 para ter uma arma extra. Vai até o centro da cidade e compra de Antônio um revólver calibre 38 com a numeração raspada. Antônio, vendedor, 25 anos de idade, também ofereceu a ele uma pistola de uso exclusivo das Forças Armadas. É correto afirmar que Tito, na condição de policial, pode utilizar durante as suas diligências o revólver comprado de Antônio como uma segunda arma.
Item errado. A conduta de Tito configura crime, pois ele comprou uma arma com a numeração raspada. Lei 10.826 de 2003, artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, pena reclusão de 3 a 6 anos e multa. Bancasesp IFAM 2018. É vedado ao servidor público aposentado o retorno ao serviço público a pedido, somente sendo possível a reversão por insubsistência dos motivos da aposentadoria por invalidez. Item errado. A reversão também poderá ocorrer a pedido. São duas modalidades de reversão no Estatuto dos Servidores da União. Primeiro, de ofício, quando junta médica oficial declarar que deixaram de existir os motivos que levaram à aposentadoria por invalidez permanente. E, segundo, a pedido no interesse da administração, aplicável ao servidor estável que se aposentou voluntariamente e, após isso, solicitou a reversão de sua aposentadoria. Bancasesp IFAM 2018. A readequação consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Item errado. Não existe readequação como forma de provimento na Lei 8.112 de 1990. Bancasesp IFF 2018. João, servidor público civil federal, ainda em período de estágio probatório, sofreu um acidente vascular cerebral que o deixou com sequelas que o levaram à aposentadoria por invalidez. 3 anos depois, a administração pública, por meio da junta médica oficial, constatou que João teria se reabilitado e que suas sequelas haviam sido extintas, fatos que ocasionaram a declaração de insubsistência dos motivos da sua aposentadoria. Nessa situação hipotética, a determinação do retorno ao cargo anteriormente ocupado por João configura a reversão? Item correto. A reversão é forma de provimento derivado, constante no artigo 25 da Lei 8.112 de 1990. É o retorno à atividade de servidor aposentado. O caso em tela se enquadra na hipótese de reversão de ofício. Bancasesp IFF 2018. De acordo com a Lei nº 8.112 de 1990, em caso de servidor público estável cuja demissão tenha sido invalidada por decisão administrativa ou judicial, deverá ocorrer a: letra A, recondução; letra B, reintegração; letra C, redistribuição; letra D, readaptação ou letra E, reversão. A alternativa correta é a letra B. A reintegração ocorrerá quando for invalidada a demissão por decisão judicial ou administrativa do servidor público. Em tal situação, o servidor retornará ao cargo de origem ou ao cargo decorrente de sua transformação, devendo ser ressarcido de todas as vantagens a que teria direito. Bancasesp IFF 2018. Servidor público civil federal pretende o deslocamento no âmbito do quadro de sua carreira com mudança de sede para acompanhar sua esposa, servidora pública militar, que foi deslocada por interesse da administração pública. Nessa situação hipotética, para acompanhar sua esposa, o servidor deverá pedir remoção, pleito que independe do interesse da administração pública. Item correto. No caso em tela, por se tratar de acompanhamento de cônjuge deslocada por interesse da administração pública, o servidor público terá direito à remoção a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Artigo 36, inciso 3A.
VUNESP, Procurador Jurídico 2019. A Lei nº 12.846 de 2013, também conhecida como Lei Anticorrupção, quanto à responsabilidade das pessoas jurídicas, estabelece que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Item correto. Lei Federal nº 12.846 de 2013, artigo 3º. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. VUNESP, Procurador Jurídico 2019. A Lei nº 12.846 de 2013, também conhecida como Lei Anticorrupção, quanto à responsabilidade das pessoas jurídicas, estabelece que a responsabilização da pessoa jurídica depende da responsabilização individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Item errado. Lei Federal nº 12.846 de 2013, artigo 3º, parágrafo 1º. A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput. VUNESP, Procurador Jurídico 2019. A Lei nº 12.846 de 2013, também conhecida como Lei Anticorrupção, quanto à responsabilidade das pessoas jurídicas, estabelece que desaparece a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Item errado. Lei Federal nº 12.846 de 2013, artigo 4º. Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. MPE, Promotor de Justiça, Substituto 2019. Com relação ao regime instituído pela Lei Federal nº 12.846 de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, é correto afirmar que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Item correto. Lei Federal nº 12.846 de 2013, artigo 3º. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. MPE, Promotor de Justiça Substituto 2019. Com relação ao regime instituído pela Lei Federal nº 12.846 de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, é correto afirmar que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos na lei, ainda que não sejam praticados em seu interesse exclusivo. Item correto. Lei Federal nº 12.846 de 2013, artigo 2º.
As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta lei, praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. Bancacesp, escrivão 2013. O servidor público que revelar fato ou circunstância que tenha ciência em razão das suas atribuições e que deva permanecer em segredo, comete ato de improbidade administrativa. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, inciso 3, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Bancacesp, analista administrativo 2013. Caso o procedimento administrativo da ANS identifique a prática de ato de improbidade administrativa por um servidor da agência, essa entidade não poderá ajuizar ação judicial de improbidade administrativa contra o referido servidor, uma vez que cabe exclusivamente ao Ministério Público propor esse tipo de ação. Item errado. Lei nº 8.429, artigo 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Observação: pessoa interessada é igual àquela onde ocorreu a prática do ato de improbidade administrativa. Bancacesp, analista administrativo 2012. Caso morra o agente público que tenha cometido ato ilícito previsto na referida lei, a punição a que ele tiver sido submetido será extinta, não acarretando, portanto, nenhum ônus aos seus sucessores. Item errado. Lei nº 8.429, artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança. Bancacesp, analista judiciário 2017. Considerando o disposto na Lei nº 8.429, de 1992, julgue o item que se segue acerca dos agentes públicos. De acordo com a legislação que trata de atos de improbidade administrativa, são considerados agentes públicos as pessoas em exercício de cargo eletivo em autarquia federal, mesmo que sem remuneração. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Bancacesp, analista judiciário 2017. Determinado agente público, em troca de recebimento de vantagem econômica, facilitou a alienação de um bem público por preço inferior ao valor de mercado, praticando, assim, ato de improbidade administrativa. Nesse caso, de acordo com a legislação pertinente, o agente público praticou improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importando o enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei e, notadamente, inciso 2,
perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem imóvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. Bancasesp, Analista de Gestão, 2017. Com referência a atos administrativos e improbidade administrativa, julgue o item subsequente. Na punição aos atos de improbidade administrativa, a penalidade será distinta se o ato implicar enriquecimento ilícito do agente ou se ele apenas causar prejuízo ao erário. Item correto. Enriquecimento ilícito, multa até 3 vezes. Prejuízo, lesão ao erário, multa até 2 vezes. Ofensa a princípios, multa até 100 vezes a remuneração. Conclusão: as punições são diversas. Lei número 8.429, artigo 12, inciso 1 e 2. Bancasesp, Agente de Segurança Penitenciária, 2017. João, Pedro e Lucas são servidores públicos estaduais. No exercício de suas atribuições, João facilitou o enriquecimento ilícito de terceiro, Pedro indevidamente deixou de praticar ato de ofício e Lucas recebeu vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública. Os 3 servidores agiram culposamente. De acordo com a Lei nº 8.429, de 1992, nessa situação hipotética, foi praticado o ato de improbidade administrativa somente por João. Item correto. Lei número 8.429, artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e, notadamente, inciso 12, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Observação: apenas os atos de improbidade administrativa do artigo 10 admitem a modalidade culposa, logo, apenas João cometeu ato de improbidade. Bancasesp, Defensor Público Federal, 2015. O rol de condutas tipificadas como atos de improbidade administrativa constante na Lei de Improbidade, Lei nº 8.429, de 92, é taxativo. Item errado. O rol de condutas tipificadas como atos de improbidade administrativa constante na Lei de Improbidade é exemplificativo. Bancasesp, Analista Legislativo, 2014. Caso o servidor tenha recebido, para a prática do ato, auxílio de pessoa que não seja agente público, ambos devem responder por improbidade administrativa, estando sujeitos às penalidades previstas na Lei nº 8.429, de 92. Item correto. Lei nº 8.429, de 92, artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Observação: o terceiro não responde sozinho, mas se tiver concorrido para o ato, responderá juntamente com o agente público. Bancasesp, Delegado, 2013. Considere que um agente de polícia tenha utilizado uma caminhonete da Polícia Civil para transportar sacos de cimento para uma construção particular. Nesse caso, o agente cometeu ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. Item correto.
Lei número 8.429 de 92, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito. Inciso 4. Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Estudante estuda 2020, questão discursiva. Texto de apoio. Conforme a Lei número 8.429 de 1992, artigo 5º, ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. A responsabilização com fundamento na lei de improbidade é de natureza subjetiva, exigindo-se a presença de dolo ou de culpa. Não se admite, portanto, responsabilidade objetiva na aplicação da Lei 8.429 de 1992. Questão: quais categorias de atos de improbidade exigem dolo apenas? Quais exigem dolo ou culpa? Conforme a Lei número 8.429 de 1992, os atos das categorias de enriquecimento ilícito, artigo 9, violação aos princípios, artigo 11, e concessão indevida de benefício fiscal, artigo 10A, exigem que a conduta tenha sido praticada na modalidade dolosa apenas. Porém, tratando-se de atos que causem prejuízo ao erário, artigo 10, as sanções podem ser aplicadas desde que haja dolo ou culpa, conforme artigo 10, caput. E aí? Errou, acertou ou ficou com dúvida? Deixe um comentário aqui embaixo que a gente vai te responder. Baixe o e-book da aprovação que está na descrição desse vídeo.